Meus queridos amigos, estou aqui de volta no meu canal. Espero que vocês deixem o seu like, que vocês possam aí compartilhar esse vídeo e aprender um pouquinho mais. Bom, o primeiro vídeo dessa sessão nós estamos falando a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? No livro Apocalipse na Bíblia. Esse livro foi escrito por João Amado na ilha de Patmos e ele deixou registrado essa visão que ele teve, que foi dada pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse apóstolo foi um apóstolo muito amado e por isso ele fez relatos importantes a respeito dos últimos dias, ok? E o que eu vou explicar agora é sobre a abertura do segundo selo, né? O primeiro selo eu já falei no primeiro vídeo, vocês puderam ver que exatamente aconteceu da mesma forma que foi relatado e revelado nas Escrituras. Então, na abertura do segundo selo, no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos de 3 a 4, ele diz o seguinte: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Fecha a porta. Então, aqui nós vamos aprender um pouco mais a respeito do significado. A pergunta que se faz é: qual é a interpretação da abertura do segundo selo? Então, essa é a incógnita que nós vamos estar falando e esclarecendo, tá bom? Qual é a interpretação da abertura do segundo selo? Quem cavalgava o cavalo vermelho? O cavalo vermelho da guerra e do derramamento de sangue durante a abertura do segundo selo. Talvez fosse o próprio diabo, pois certamente aquele era o grande dia de seu poder, um dia em que havia tamanha iniquidade que todas as almas viventes, com exceção apenas de 8, mereceram a morte por afogamento. Uma época de tamanha perversidade que fez com que o Senhor Deus dos céus mandasse um dilúvio sobre os habitantes da terra. Se não era Lúcifer, talvez fosse um homem sanguinário, uma pessoa que representava inúmeros guerreiros assassinos, dos quais nada sabemos a respeito. Basta dizer que o milênio compreendia entre os anos de 3000 a.C. a 2000 a.C. Foi uma época de guerra e destruição. As duas armas favoritas que Satanás usa para criar as condições sociais em que os homens perdem as suas almas. Então, acho que ficou assim um pouco esclarecido, porque na verdade, exatamente como aconteceu, e a gente pode ver os relatos e confirmar tudo isso. A palavra revelada diz o seguinte a respeito das perversidades e abominações do tempo de Noé. Livro de Moisés 8, 22 e 28. No 22, ele diz o seguinte: E Deus viu que a iniquidade dos homens se tornara grande na terra, e que todos os homens se ensoberbeciam na imaginação dos pensamentos de seu coração, sendo apenas maus continuamente. Não existia ninguém bom, todo mundo só fazia maldade. Todo mundo só tinha maldade no coração. Então, no versículo seguinte, que é o 28,
A terra estava corrompida diante de Deus e encheu-se de violência. Esse é o versículo 28, né? Só havia violência naquela época. E aconteceu que Noé continuou a sua pregação ao povo, dizendo: escutai e dai ouvidos às minhas palavras. Acreditai e arrependei-vos de vossos pecados e batizai-vos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim como nossos pais, e recebereis o Espírito Santo, a fim de que todas as coisas se manifestem a vós. E se não o fizerdes, as enchentes vos sobrevirão. Não obstante, eles não deram ouvidos. E Noé sentiu pesar e doeu-lhe o coração, por ter o Senhor formado o homem na terra. E isso lhe afligiu o coração. Livro de Moisés, capítulo 8, versículos 23 a 25. A gente vê aí o sofrimento de um justo que queria ajudar a salvar aquelas pessoas daquela época. Mas eles não quiseram, estavam cegados pela astúcia daquele inimigo que destruiu toda aquela humanidade, na verdade, porque eram muitas almas que estavam naquele tempo praticando iniquidade. Entre elas havia 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra, né? Bom, a iniquidade se tornou muito na terra e era necessário que realmente fossem destruídos pelas águas. E o restante nós já sabemos, existem até filmes hoje sobre a Arca de Noé. Noé e sua família foram os únicos a serem salvos para dar continuidade às gerações futuras, né? Cujo hoje nós somos descendentes. Tá? Sobraram lá Noé, Sam, Cã e Jafé, e a sua esposa, certo? Então, irmãos, hoje nós sabemos que da geração de Sam surgiu os homens de pele clara, na geração de Jafé, os homens de pele amarela, e na geração de Cã, os homens de pele escura. Hoje vivemos e estamos vendo os resultados daquilo que foi profetizado há muitos anos atrás. João Amado conseguiu ver tudo isso. Então, eu digo a vocês, fiquem com esse vídeo, procurem ponderar sobre o que foi ensinado e orem a Deus para terem esclarecimentos e aprenderem, para que possamos sermos salvos no último dia. Deixo esse vídeo com os irmãos e que vocês possam compartilhar e também deixe o seu like, tá? Deixe o seu joinha aí no meu canal, se inscreva no meu canal, ajude para que eu possa continuar postando vídeos relacionados para você. Até o próximo vídeo, continuaremos falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse.